Na verdade, eu falo que a psicologia me encontrou. E foi na época do cursinho, do pré-vestibular. Eu estava em dúvida sobre o caminho que eu estava seguindo. Eu já estava num caminho de estudos para arquitetura. Eu comecei a entrar em dúvidas, começou a vir aquela crise, questionando tudo, se era esse caminho mesmo ou não. E até que eu decidi fazer terapia. Então, eu fui para o meu processo terapêutico nessa época de pré-vestibular. Eu tinha 16, 17 anos. E ali, muita coisa fez sentido para mim, muita coisa foi se encaixando. Mudou muito a minha vida. Foi a minha primeira experiência com a psicoterapia, né? E ali começou a fazer sentido algumas coisas e eu falei, sabe de uma coisa? Eu acho que é isso. Eu mudei o curso. E eu sou formada na PUC em Toledo. Como eu já estava fazendo cursinho, eu comecei o curso, eu era uns 2 anos mais velha que a média, né? Da minha turma. E isso foi muito bom também, porque aí eu fiz a minha graduação com mais maturidade. E para um curso de psicologia, a gente ter um pouquinho de maturidade, um pouco a mais, é bom. Eu encontrei algo que fazia sentido para mim, de uma forma que eu poderia ajudar as pessoas, poder agregar de alguma forma para as pessoas, para a humanidade, de uma maneira construtiva, sabe? Eu teria desistido da arquitetura. É um desafio muito grande, na idade que a gente tem que escolher uma profissão, ter certeza de alguma coisa. Por isso que muita gente muda, por isso que muita gente tem dificuldade de escolher ou muda no meio do caminho, porque a gente vai mudando muito também, né? Nós não somos a mesma pessoa a vida toda. A gente vai mudando. Que bom, né? Exato. Então tem que fazer sentido. E tem pessoas que conseguem nessa idade, tem pessoas que não conseguem, que vão ter clareza mais pra frente, às vezes com 30 anos, 40, ou resolve trocar de profissão. Então tudo isso é um processo único, cada um tem um tempo, né? Então é um desafio muito grande escolher, muito jovem, ainda em amadurecimento de muita coisa, uma profissão que você vai seguir a vida inteira, porque tem que fazer sentido, tem que ter um sentido, um propósito, a pessoa precisa encontrar isso no que ela faz, porque é o que ela vai dedicar mais tempo da vida dela, né? A gente entra num automático, às vezes alguém falou pra gente fazer uma profissão, daí tudo bem, você entrou, mas você talvez nunca parou pra pensar, será que é isso mesmo que eu gosto, que eu quero? E às vezes a pessoa vai vivendo uma vida que não é dela por muitos e muitos anos, e às vezes isso vai, de repente, dando uma depressão, uma ansiedade, que você não sabe de onde vem. Eu brinco assim, a alma fala assim, vai pra cá, e o teu corpo tá indo pra outra direção, né? E isso começa a criar um vazio existencial na gente mesmo, né? É o que eu vejo, assim, muitas vezes com amigos, amigas, né, que entram nesse lugar de falar assim, mas será que eu gosto disso que eu tô fazendo mesmo, né? E às vezes passou anos e anos e anos sem fazer essa reflexão, né? Sim, é todo um processo. Se a gente for parar para pensar, é todo um processo que precisa ter para a pessoa chegar nesse ponto aí, de falar, será que é isso que eu quero mesmo para minha vida? Porque depois que a pessoa já tem um caminho construído, e se ela não tem um olhar mais questionador para algumas coisas, tem gente que passa a vida toda sem perceber que a frustração dela está ligada a isso. Então, é todo um processo que precisa ter para a pessoa ter a sensibilidade ou a percepção suficiente de conseguir enxergar onde é a frustração que ela tem.